Olá pessoal, essa é a nossa aula 11, tema I. Estamos falando sobre robótica e vamos conhecer as configurações dos robôs industriais. Além de ver essas configurações, nós vamos conhecer também os volumes de trabalho. O que é um volume de trabalho? É todo o espaço tridimensional em que o punho do robô consegue alcançar. Por que eu estou falando do punho do robô? Quando você acrescenta uma ferramenta ou uma garra, você acrescenta mais graus de liberdade, mais movimentos, mais alcance. Isso modifica o volume de trabalho. Então, um mesmo robô com diferentes ferramentas vai ter diferentes volumes de trabalho. Então, por isso, a configuração sem garra, sem ferramenta, é mais natural de ser observada. A primeira configuração é a configuração cartesiana, onde os três movimentos são lineares. Aqui nós temos o sistema de coordenadas de origem. O punho não consegue chegar no 0, 0, 0, vai ter um x inicial, um y inicial e um z inicial. As equações vão ser essas. Movimento linear num eixo, movimento linear em outro eixo, movimento linear no terceiro eixo. São três eixos perpendiculares entre si. A somatória dos movimentos nos dá o volume de trabalho no robô cartesiano. Então é esse cubo. Qualquer coordenada x, y, z aí dentro eu consigo alcançar com o meu punho. Aqui um exemplo de configuração cartesiana. Um eixo linear aqui, outro eixo linear aqui e um terceiro eixo linear aqui. Mesma coisa acontece nesse outro modelo. Temos um eixo, um outro eixo e um terceiro eixo. Aqui um vídeo mostrando um robô desse tipo trabalhando. Então a gente observa os três movimentos, para cima, para baixo, esquerda, direita, para frente e para trás, são lineares. Muito simples. A próxima configuração é a configuração cilíndrica. Essa configuração é caracterizada por ter dois movimentos lineares e um movimento angular. Temos aqui de novo os eixos. Você não consegue chegar com o raio mínimo no zero. Tem uma largura também, o A. O Z também tem um mínimo que você não consegue chegar no zero. Aqui tem a ideia das equações relacionadas. Vamos ver os movimentos? Um movimento linear, um movimento angular e outro movimento linear. Então, se a gente juntar todos esses movimentos, temos o volume de trabalho característico de um robô de coordenadas cilíndricas. É um trecho de um tubo. Lógico que ele pode ser maior ou menor dependendo dos limites de movimentação de cada eixo. Aqui é só um exemplo genérico. Aqui um robô desse tipo tem o giro dessa base, o linear para frente e para trás do braço e para cima e para baixo. Mais outro exemplo, o giro dessa base, movimento linear para frente e para trás, movimento linear para cima e para baixo. Vamos ver um vídeo de um robô desse tipo funcionando. É um robô de pequeno porte. Observe os movimentos lineares para cima, para baixo, para frente, para trás e o giro da estrutura. Na indústria farmacêutica, por exemplo, existe a aplicação de inúmeros robôs de pequeno porte. Terceira configuração, um robô de coordenadas polares ou um robô esférico. Ele é caracterizado por ter dois movimentos angulares e apenas um movimento linear. Aqui o sistema de coordenadas, o raio mínimo, a altura mínima, algumas coordenadas que a gente até reconhece um pouquinho, as equações de cinemática inversa. Mas vamos aos movimentos. Temos esse movimento linear, este movimento angular e este outro movimento angular. Então, somando os limites mínimos e máximos de cada eixo, temos um trecho de esfera. Então, qualquer coordenada dentro desse pedaço de esfera, o meu punho consegue alcançar.
Aqui o modelo, gira nesse sentido, gira para cima e para baixo, estica e encolhe o braço. Mais um modelo similar, gira em torno da base, sobe e desce a angulação do braço, estica e encolhe o braço. Industrial technology is now heralding the age of manless production. Numerous tests are being carried out on Kawasaki Unimate. E esse modelo que a gente está vendo foi o primeiro robô industrial instalado. Esse é o vovozão de todos os outros. Primeiro robô industrial. Chegamos na configuração articulada, onde nós temos agora 3 movimentos angulares. Sistema de coordenadas, temos aqui um L1 e um L2, que a gente já conhece bastante. As equações até lembram bastante, porém aquele gira naquela base, então bagunça um pouquinho. Um movimento angular, outro movimento angular e o terceiro movimento angular. Somando os 3 movimentos, vai ter um volume característico de um robô de estrutura articulada. Aqui um exemplo. Interessante a gente observar nesse exemplo essa alavanca que está no braço vertical. A gente falou isso lá na primeira aula de robótica. O uso de alavancas é bem característico. Aqui também dá para ver a alavanca. Novamente a alavanca na esquerda, na direita não tem. Esse aqui tem a alavanca no braço que sobe e no horizontal também. E aqui uma observação que eu não tinha comentado em nenhum vídeo ainda, é que além do braço robótico, o que faz parte do conjunto? A unidade de controle, pode ser um gabinete pequeno como esse, um gabinete maior, quase o tamanho de uma geladeira, por exemplo, e o painel de controle manual, que é esse que está em destaque no lado direito. Então isso tudo forma o robô. Temos aqui então 2 robôs articulados e ali no fundo um que a gente vai ver logo em seguida. Uma configuração diferente, mas os 2 em primeiro plano são articulados. Está rebarbando as peças aqui na quininha da peça, né? Aí vem virar os lados das 2 peças, cada um pega um lado contrário. É uma demonstração, não é uma indústria realmente. Claro que não é uma aplicação industrial, isso é mais um exemplo. Então esse conjunto de peças fica circulando para lá e para cá nessa célula. Mas é bem interessante. Por último, nas configurações tradicionais, temos o robô SCARA. Então esse SCARA não é um nome, na verdade, é uma sigla que em português significa braço robótico para montagem com flexibilidade seletiva. O que eles querem dizer com esse nome esquisito? A rigidez vertical do robô é bastante grande. As juntas verticais são largas, mas ele tem uma certa flexibilidade lateral. Então quando ele vai encaixar uma peça na outra verticalmente, ele faz força para baixo, mas se estiver um pouquinho desalinhado, o braço aceita esse desalinhamento e acaba tendo uma flexibilidade maior para ajustar no encaixe. Então ele tem uma flexibilidade seletiva, ou seja, no eixo Z ele é rígido, mas no plano XY é um pouco mais flexível. Os eixos L1 e L2 novamente, que a gente tanto viu nos exemplos do vídeo passado. Equações de cinemática direta, a gente já conhece. Aqui as equações de cinemática inversa, que a gente já conhece também. Então a estrutura desse robô, olhando de cima, ou seja, desconsiderando o movimento do eixo Z, é exatamente o que a gente viu na matemática dos robôs. Um movimento angular, o segundo movimento angular e um movimento linear. Muitos modelos desse tipo de robô têm um movimento vertical pneumático, ou seja, ele trabalha ou no plano superior ou no plano inferior.
Então muitos modelos não param no meio do caminho. Lógico, tem os modelos que conseguem controlar o movimento vertical, então ele tem todo um volume de trabalho. Falando em volume de trabalho, qual que seria? Movimento vertical, a curva de um eixo, a curva do outro eixo, aí ele volta os eixos à sua posição original. E esse é um volume de trabalho característico de um robô tipo SCARA. Então, vou repetir, no robô que controla o eixo vertical, você tem todo o volume. Num robô com eixo vertical pneumático, você tem o plano superior e o plano inferior. Aqui alguns exemplos. Esse da esquerda, esse laranja, ele tem dois movimentos verticais na verdade. Ele tem um movimento vertical da ponta, da esquerda, e essa estrutura negra no meio, ele sobe e desce também. Então, esse tem uma característica diferenciada do normal. Ele tem dois movimentos verticais. O da direita já é um modelo mais comum. Mais um exemplo. Dá para ver nitidamente que esse movimento vertical é pneumático. Robô fazendo paletização. McDonald's, inclusive. Esses robôs, o da esquerda é o IBM 7545, o da direita é o IBM 7535. Eram robôs que a gente tinha no laboratório, recebemos de doação da IBM há muitos anos atrás, mas eles acabaram dando problema e não tinha mais consertos, foram removidos. Inclusive essa foto da esquerda foi tirada do laboratório de usinagem. Esse é um modelo extremamente rápido de um robô SCARA. Além de ser rápido, ele tem uma exatidão muito boa. FANUC America, Global Leader in Automation. Produtividade, precisão, velocidade, SCARA. Remontando as letras aqui. É interessante observar nesse modelo o gabinete de controle eletrônico que está ali atrás dele. Aqui já estamos entrando nas configurações especiais. A Hexapod é um exemplo de configuração especial. É um robô de estrutura paralela ou estrutura fechada. Tem dois modelos aqui da ABB. E não tem nada a ver com o droid espião do filme Star Wars Episódio 5. Vamos conhecer a velocidade desse robô. Muito usado então nessa atividade de pick and place, pegar e soltar. Observe que tem câmeras em cima detectando a posição desses pãezinhos. Então ele vai com a garra dele, gira na posição necessária para pegar o pãozinho da melhor forma possível e movimentar para outra esteira. Muito rápido, né? Aí os pãezinhos ficam todos alinhadinhos na esteira. Aqui, se não me engano, são pedaços de bife. Eles têm uma direção predominantemente mais longa que o robô vai alinhando para caber na caixinha. Essas rodelinhas negras eu não sei o que são. Aí eu mostro na câmera, que detecta as rodelinhas, acha o centro de cada rodelinha. Aqui ele está pegando essa partezinha lá do fundo, passando cola no meio e grudando na embalagem aqui na frente. Essa giradinha que ele dá está passando cola. E é muito rápido. Aqui ele está montando um pãozinho, né, com a parte de baixo, tem um recheinho, a parte de cima. Aqui ele está enchendo a caixinha, não sei se são nuggets grandões. De vez em quando uma caixinha passa vazia, mas um outro robô mais pra frente vai encher ela. Aqui montando um conjuntinho com 8 pãezinhos. Aqui a esteira para, ou seja, só tem esse robô fazendo essa atividade. Aqui parece uns saquinhos de bala ou coisa parecida sendo colocados na caixinha. Já está pegando a caixinha que está lá atrás. É um robô extremamente rápido. Que tem toda a parte mecânica está fixada na parte superior e os braços são fininhos, então ele é muito leve. Por isso ele consegue então ter uma aceleração, uma desaceleração muito rápida.
Muito bem, pessoal, foi um vídeo rápido também mostrando as configurações dos robôs. E com isso a gente encerra a aula de hoje. A próxima aula a gente encerra o assunto robótica. Até mais!